Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, vamos iniciar mais uma aula de português. Então, nas aulas anteriores, a tia falou sobre polissemia e ambiguidade. O que é polissemia? A gente está fazendo uma espécie de linha do tempo, né, do que a gente já estudou. Polissemia é quando a palavra apresenta vários significados. E o que é a ambiguidade, que a tia falou na segunda-feira? É quando a palavra apresenta várias interpretações. Polissemia e ambiguidade são coisas parecidas, porém são diferentes, não são iguais. E hoje a gente vai falar sobre predicado. Mas, para a gente entrar falando sobre o predicado, a gente vai recordar o sujeito, porque uma coisa está ligada à outra. A tia vai pausando aqui o vídeo para a tia conseguir trocar o quadro improvisado, tá ok? Então, a tia está trazendo duas orações. A primeira dela, o treinador escalou os melhores jogadores. Qual é o primeiro passo quando a gente faz a leitura de uma oração? A gente precisa identificar o verbo. Qual é o verbo desta oração? Escalou. Então, a partir daí, a gente separa o nosso sujeito do predicado. Qual é a pergunta que a gente faz ao verbo para identificar o sujeito desta oração? Quem escalou os melhores jogadores? Quem foi que escalou os melhores jogadores? O treinador. Então, o nosso sujeito é o treinador. A partir daqui, escalou os melhores jogadores é o nosso predicado. Quantas palavras importantes há nesse sujeito? Uma palavra importante, que é treinador. Portanto, nós temos um sujeito simples. Vamos para a segunda oração? O treinador e o jogador são teimosos. Qual é a pergunta que a gente faz? Primeiro a gente precisa, identificar o verbo. Qual é o verbo desta oração? São. Qual é a pergunta que a gente faz ao verbo para descobrir qual é o sujeito? Quem é que é teimoso? Ou quais são as pessoas que são teimosas? Quem? O treinador e o jogador. Então, a gente descobriu o nosso sujeito, só que a gente pode observar que esse sujeito ele tem mais de uma palavra importante, que são treinador e jogador. Portanto, nós temos um sujeito composto. Por que sujeito composto? Porque apresenta mais de um núcleo, nesse caso, duas palavras importantes. Tudo bem até aqui? Então, agora a gente vai iniciar a nossa matéria de hoje, que é sobre predicado. Como que a gente vai descobrir se esse predicado ele é verbal ou nominal? Então, a tia gosta sempre que vocês abram o livro para acompanhar, assistir o vídeo acompanhando com o livro. Então, abram aí na página 55 do livro de português, para a gente dar continuidade à nossa matéria. Então, o tipo de predicado depende do processo que o verbo indica. A gente sempre, qual é a primeira coisa que a tia diz que a gente faz ao analisar uma oração? É descobrir o verbo. Quando a gente descobre o verbo, a gente precisa entender esse verbo está dando ideia de quê? Qual circunstância esse verbo está tentando nos mostrar? Esse verbo está dando uma ideia de ação, de estado ou de fenômeno da natureza? São esses questionamentos que farão a gente descobrir se o nosso predicado é verbal ou nominal, através da circunstância que o verbo exerce na oração. Se ele exerce uma circunstância de ação, de estado ou fenômeno da natureza. Eu coloquei aqui para vocês 3 orações. A primeira oração: os jogadores estão cansados. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Descobrir o verbo. Qual é o verbo desta oração? Estão.
Sujeito, os jogadores. Predicado, estão cansados. Identifiquei o verbo? Agora eu quero descobrir se o verbo indica uma ação, um estado ou fenômeno da natureza para eu identificar se esse predicado é verbal ou nominal. Voltando para o nosso verbo em destaque, estão. Estão está dando uma ideia de quê? De estado. Eles estão cansados, é o estado dos jogadores. Eles estão cansados. Então, portanto, este verbo indica estado. A segunda oração. Não jogamos ontem. Qual é o primeiro passo para a gente fazer? A gente precisa encontrar o verbo. Qual é o verbo desta oração? Jogamos. Esse verbo está indicando estado, ação ou fenômeno da natureza? Jogamos. Está dando uma ideia de ação. Nós estamos numa ação, nós estamos jogando. Vamos para a terceira oração. Choveu na hora do jogo. Choveu, já está bem claro, está indicando um fenômeno da natureza. Portanto, esse verbo, a circunstância desse verbo é fenômeno da natureza. Então, a tia trouxe aqui para vocês 3 exemplos, 3 orações. Uma que o verbo está indicando estado, a outra que o verbo está indicando ação e a terceira que o verbo está indicando fenômeno da natureza. Agora a gente vai descobrir qual é a circunstância, qual é a causa, como que a gente consegue identificar o tipo de predicado. A gente já estudou sobre sujeito e agora a gente vai aprofundar na análise do predicado. Todas as vezes que vocês encontrarem verbos na oração que indicam estado, esse predicado é um predicado nominal. Então, basta analisar a oração, identificar o verbo. Se o verbo estiver demonstrando, dando uma circunstância de estado, o predicado vai ser nominal. Logo, quando os verbos indicam ação ou fenômeno da natureza, o predicado vai ser um predicado verbal. Vamos recapitular? Se o verbo indicar estado, o nosso predicado é nominal. Se o verbo indicar ação ou fenômeno da natureza, o nosso predicado é verbal. Na página 56 do livro de vocês, tem aí uma relação com alguns verbos que indicam estado. Aí a tia trouxe aqui para relembrar e eu quero que vocês grifem aí no livro de vocês. Os principais verbos que indicam estado são ser, estar, ficar, continuar, parecer, andar, permanecer, tornar-se. Então, todas as vezes que vocês encontrarem na oração um verbo, algum desses verbos, identificar algum desses verbos na oração de vocês, esses verbos estarão indicando estado. E para a gente concluir, se os verbos ser, estar, ficar, continuar, parecer, andar, permanecer e tornar-se indicam estado, nós temos então um predicado nominal. Se na oração vocês encontrarem um verbo que indica ação ou fenômeno da natureza, nós teremos então um predicado verbal. Finalizando, nossa aula de hoje, é muito importante. As orações com sujeito desinicial e as orações sem sujeito são formadas apenas pelo predicado. Não tem sujeito, é só um lembrete que o livro trouxe aqui para vocês. A tia quer então que vocês respondam a página 57 do livro de vocês e eu vou passar o restante da atividade de hoje, tá certo? Um
beijo para vocês, a tia tá morrendo de saudade.